Boa. Vamos nessa? Vamos então para o nosso comentário da noite. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade, pelo convite, dona Vilma, pela oportunidade de trazer o comentário mais uma vez. Vou me apresentar, não sei se todos me conhecem, sou Thiago Nunes, sou trabalhador aí nas casas espíritas há muito tempo, trabalho com a dona Vilma fazem, como a gente estava comentando aqui no início, há 15 anos. Ela foi minha primeira professora, aí, né, dos ensinamentos do Evangelho, do Espiritismo, dessa doutrina tão maravilhosa. E hoje, graças a Deus, estou tendo a oportunidade de retribuir aqui um pouco com o meu comentário evangélico. Eu sempre, antes de começar a falar, gosto de fazer alguns alinhamentos com vocês, bastante interessantes e necessários, tá? O primeiro deles é que isso é uma conversa, uma percepção, né, uma interpretação do texto, então é muito importante que todos vocês leiam também no detalhe, façam seus estudos, busquem conhecimento, para que vocês possam também construir a sua própria opinião, né? Ter a capacidade de julgar o meu comentário, concordar ou discordar, para que juntos a gente possa construir conhecimento, tá? Segundo comentário não é porque eu estou aqui fazendo esse comentário evangélico que eu consigo colocar de fato em prática tudo que está aí, tá? Somos iguais, seres humanos, espíritos encarnados, em processo de evolução e transformação, e estou na luta, assim como vocês, e muito provável, pelo fato de eu ter que receber essa oportunidade de refletir, para fazer um comentário, é possível que eu precise aprender isso muito mais do que você, né? No passado, a gente falava assim, nas aulas, que aquele que está ali no espiritismo, na doutrina, é possível que tenha um débito muito maior para pagar, né? Porque tem muitos desafios para aprender, para estudar, para se reformar, para pensar e para se ajustar. Então, somos iguais, e a partir desse princípio é que a gente constrói um raciocínio e um conhecimento juntos, tá? E o terceiro e último, mas não menos importante, que eu faço comentário muito voltado naquilo que o próprio Espiritismo nos traz, né? Que é a reforma íntima, né? Ou seja, a nossa responsabilidade diante do todo, diante dos desafios que nos acometem e diante daquilo que não está tão bom para nós, tá? Então, eu sempre faço um chamado, uma proposta, um desafio, uma provocação, para que a gente consiga enxergar o contexto, né, as lições trazidas para nós pelo Emmanuel, através do livro do Chico, de tal forma a tentar gerar conhecimento, né, refletir sobre as nossas ações, e mais do que isso, sair do campo das intenções e entrar no campo da execução, que é o que de fato muda o nosso resultado, tá bom? Então, hoje a lição, ela é uma lição interessante, ela é a lição 149 do livro Pão Nosso. Esse livro, ele é psicografado pelo Chico, e, obviamente, através do Espírito de Emmanuel, que nos trouxe tanto conhecimento, um embasamento muito grande sobre exemplos e ensinamentos para a doutrina espírita. E Emmanuel foi buscar lá na Bíblia, especificamente na primeira carta aos Coríntios, que quem escreveu foi o apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo 2, uma frase muito interessante que diz o seguinte: pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como o volo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Então, quem falou isso foi Paulo. Todo mundo aqui acho que já ouviu falar da história de Paulo. Paulo é um dos apóstolos de Jesus que começou o seu trabalho posterior à morte de Jesus. Muito interessante isso, né? Porque ele viveu, inclusive, foi um dos perseguidores de Jesus, e depois ele acabou entendendo e seguindo os ensinamentos do Mestre, e foi um dos apóstolos mais ativos, né? Posterior aí à morte de Jesus. Então, normalmente eu faço uma leitura do texto, e depois a gente faz um comentário em cima do que Emmanuel trouxe para que a gente pudesse refletir na noite de hoje. Então ele fala lá: qual acontece em muitas flores que não atingiram a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas, nos serviços da crença, que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam alvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, e nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia não passam além de letras,
operando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna, que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com as vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro de Jesus, está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou, então, se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. O que ele quer dizer aqui, né? A gente voltar lá no começo, o primeiro parágrafo dessa discussão, ele faz uma reflexão muito interessante sobre o comportamento dos coríntios na época. Então, se vocês se lembrarem bem, coríntios era um povo, né? E Paulo escreveu uma carta para eles recomendando recomendando boas práticas, né? Falando, jovens, não sigam por esse caminho, sigam por outro, vocês vão ter resultados melhores. E aqui ele faz uma reflexão muito parecida com o que nós vivemos hoje, mesmo estando encarnados há 2025 anos depois de Cristo, né? Inclusive, amanhã a gente celebra a morte de Jesus, né? E no domingo da sua ressurreição. Então, mesmo 2025 anos depois da sua morte, a gente ainda é muito parecido com o que está escrito nesse primeiro parágrafo. Ele fala lá, ó, qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência, ou seja, as flores que nascem, ou seja, as plantas que crescem, né? Na verdade, você planta, ela cresce, depois ela dá flor, mas não necessariamente ela dá fruta, né? O que é a fruta nesse contexto, né? É a parte em que a flor consegue capturar toda aquela essência, aquele aprendizado, aquela construção, e ela divide com a outra pessoa todo esse amor, todo esse conhecimento, toda essa capacidade de desenvolvimento que ela teve durante esses períodos, né? Então ele está falando aqui, ó, como acontece com muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas no serviço da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos períodos da vida. Então, o que ele está falando? Ele está fazendo uma comparação muito justa, na minha opinião, sobre como nós, seres humanos, encaramos a vida, né? Então, nós nascemos, crescemos, aprendemos, mas não necessariamente conseguimos colocar em prática esses ensinamentos, e aqui eu estou falando especificamente, eu acho que é um tema aplicável para todos os tipos de ensinamento que nós temos, né? O conhecimento científico, o conhecimento teológico e principalmente o conhecimento moral, né? Mas eu acho que mais aplicado à parte moral da coisa aqui, né? Do contexto. Então eu vejo que nós, seres humanos, crescemos, estudamos, nos desenvolvemos, mas não necessariamente conseguimos dar frutos. O que eu chamo de dar frutos? A gente não consegue colocar em prática, na realidade, tudo aquilo que a gente conhece e sabe, né? E o mais interessante é que nós sabemos. Todos nós que estamos aqui hoje temos plena consciência do que é certo e do que é errado, de qual caminho se deve seguir, do que precisa fazer para conseguir ter bons resultados. Mas não necessariamente a gente faz, né? E aí a pergunta, né, a provocação de Emmanuel nesse contexto, é justamente o que diz Paulo de Tarso no segundo parágrafo. Ele fala lá, ó, Paulo de Tarso foi explícito quando assegurou aos coríntios que eles seriam alvos se retivessem o evangelho. Ou seja, eu vejo o evangelho, né, isso para mim é uma coisa bastante interessante, eu vejo ele como se fosse um manual. Sabe, quando a gente compra um equipamento novo, uma televisão, né, um videogame, um som, qualquer coisa eletrônica hoje, principalmente, ele vem com manual. E o manual ele serve, tem um propósito ali muito inteligente e necessário. Ele diz como nós devemos operar aquele equipamento. E eu enxergo o evangelho como se fosse um manual, né, que os espíritos superiores, o evangelho segundo o espiritismo, que os espíritos superiores deixaram para nós, para que a gente pudesse observar e ter exemplos dos melhores caminhos e as melhores decisões que a gente pode ter na vida.
né? Para que a gente prospere, para que a gente se desenvolva, para que a gente tenha uma boa vida e, consequentemente, também possa ajudar aqueles que estão ao nosso lado a ter uma boa vida também, né? Até porque, lembrem, nem todos têm a mesma capacidade de interpretação, de conhecimento intelectual, moral, ou até nem todos têm a mesma oportunidade que nós estamos tendo aqui nessa noite de hoje, por exemplo, de refletir a respeito do ensinamento do Mestre Jesus, né? Às vezes, o conhecimento não chega, às vezes, a capacidade de interpretação e de aprendizado das pessoas é limitada. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar para todos nós é que somos privilegiados só de estarmos aqui, né, ao redor desse conhecimento, tendo essa oportunidade, esse tempo, às 8h27 da noite de uma quinta-feira, de estar aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus, né? E Paulo de Tarso reforça isso aqui para os coríntios. Falando, jovens, o ensinamento está lá, está escrito, né? Então prestem atenção, façam uma reflexão sobre a forma com que vocês estão conduzindo as decisões da sociedade de vocês versus o que está escrito no Evangelho. E tentem se melhorar, tentem se desenvolver, né? E no terceiro capítulo, no terceiro parágrafo, ele fala, ó, a revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Então, aqui ele faz uma reflexão muito interessante, que, na minha opinião, inclusive, transita através de elementos científicos, não só elementos teológicos, vamos dizer assim, onde ele mostra que os ensinamentos de Jesus, né, ele chama de revelação, porque, lembrem, é importante lembrar isso, tá? Jesus não escreveu nada. Lembrem disso. Jesus fez, executou. Ele deu exemplo. Ele ensinou a partir dos resultados que ele obtinha. Lembrem disso, né? E por que eu falo isso? Porque, lembrem que eu falei que os meus comentários, eles são sempre no sentido de sairmos do campo da intenção e entrar no campo da execução, né? Jesus tinha uma boa intenção, né? Como ser elevado que era, mas mais do que pensar positivamente em coisas positivas, ele ia lá e fazia. Ele ia lá e executava. Então, poxa, eu quero ser melhor, eu preciso agir de uma forma melhor, né? E aqui ele está trazendo uma relação universal de que eu acredito muito que diz que cada coisa tem o seu papel na sociedade. Isso é muito importante. Então ele fala, ó, a revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Então, notem vocês que cada um de nós, dentro da sua responsabilidade, dentro do seu campo de conhecimento, é absolutamente importante e único naquilo que faz, né? Então, é muito interessante, né? Às vezes a gente vê pessoas assim, nossa, mas eu quero ser um presidente de uma empresa, né? Mas esquece que a pessoa que executa o serviço de limpeza tem a mesma importância. Todos somos importantes dentro daquilo que temos de responsabilidade, né? E em todos esses lugares, independente desse nível, vamos dizer assim, em alguns momentos a gente pode falar de hierarquia, mas independente do lugar onde a responsabilidade, onde a tarefa está sendo executada, você tem campo de atuação quando você segue Jesus, né? Todo mundo tem o seu trabalho difícil, todo mundo tem as suas complexidades. E em qualquer coisa que você for executar, você pode tentar seguir os ensinamentos e os exemplos de Jesus, né? E aí ele continua no parágrafo 4. Muitos chegam à obra, todavia não passa além da letra, cooperando as organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. O que está trazendo aqui? Ele está trazendo muito do que a gente vê no dia a dia, principalmente nós que frequentamos centros espíritas, estudamos, que buscamos, ou independente da religião que a gente segue, né? Então ele está falando, ó, muitos chegam até a obra. O que é chegar até a obra? É isso, fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. É ter acesso ao conhecimento. É ter a capacidade de receber o manual da vida na mão. É participar de um estudo, é participar de um trabalho, é ter condição de ouvir um comentário evangélico, né? Mas, ele diz, porém, muitos não passam das letras, cooperando somente nas organizações puramente intelectuais. O que eu chamo de cooperar nas relações puramente intelectuais? É justamente isso que a gente está fazendo, né?
Existem algumas pessoas que acham que fazem a parte dela simplesmente pelo fato dela ir na igreja. Já viu isso, né? Assim, a gente tem que ser racional, lembrem disso. Não adianta eu maltratar as pessoas a semana inteira, fazer coisa errada a semana inteira e me confessar o padre no domingo. Essa relação não é linear, não funciona. E não é isso que Jesus dá nos seus exemplos. Jesus fala o contrário. A igreja, onde está? Onde está Jesus? Dentro do coração do homem. Então, para que eu de fato consiga honrar, né, seguir os seus ensinamentos e os seus exemplos, eu preciso me transformar moralmente. Por quê? Porque se eu me transformo moralmente, e eu só consigo fazer isso através de uma coisa, através do conhecimento, né, e da minha reforma íntima, eu vou começar a agir de forma diferente. Eu vou começar a tratar melhor os meus irmãos, vou começar a tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, eu vou fazer a caridade, eu vou entender os nuances da caridade, eu vou entender que em alguns momentos falar não é caridade, eu vou entender que eu não posso julgar para que eu não seja julgado, eu vou entender uma série de elementos que são necessários que a gente passa primeiro pelo nosso processo de transformação. Então, por isso que é muito importante e a gente tem que tomar um cuidado muito... a gente tem que caminhar com muita atenção através dos conhecimentos que o mestre traz para nós. É por isso que ele diz, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Né? Lembrem, não é a igreja que vai transformar o ser. Né? Não é ir à igreja ou ir à casa espírita ou participar aqui de um trabalho que vai trazer a transformação que a gente precisa. Né? Ele está falando, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Aí ele fala, alguns improvisam sistemas teológicos. O que é teologia? É o estudo das coisas de Deus. Né? É a ciência, vamos dizer assim, é uma tentativa humana de construir uma ciência em cima dos ensinamentos de Deus, das coisas de Deus. Né? Outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. Então, são os historiadores que buscam, procuram. Mas ele fala, no 5, é imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo. Ele não está dizendo que isso não é necessário. Ele está dizendo que, inclusive, eu como sou cientista por formação, cheguei no espiritismo, vamos dizer assim, consegui mergulhar mais fundo, estudando de trás para frente, né? Porque normalmente a gente começa lendo, quando a gente vai para a escola, né, o ensinamento evangélico, a gente começa lendo o primeiro livro do André Luiz lá, que é o Nosso Lar. Que ele é bem romanceado, bem levinho, conta a história de André Luiz quando chegou no plano espiritual, e o último é um ensinamento científico de como as coisas funcionam. Então, para eu conseguir entender o contexto, eu tive que ir de trás para frente, né? Para que tivesse sentido para mim. E é mais ou menos isso que ele está dizendo. Ele falou assim, independente daquilo que você, de fato, execute, tudo tem o seu valor. A espiritualidade vai aproveitar de tudo que é construído e criado para ajudar no processo de evolução dos seres humanos e, consequentemente, dos espíritos. Né? Mas, lembrem que a execução ela é necessária. Né? Sair do campo do planejamento e entrar no plano da execução é necessário. Tanto é que ele diz, né? Como eu disse, é imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz à vida eterna, que o cristianismo se desdobra a olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do mestre, com as vistas à necessária aplicação. Tá vendo aqui o que eu falei? Então ele está dizendo o seguinte, quais foram os ensinamentos do mestre Jesus? Não é o exemplo? Né? Se a gente pegar a Bíblia, todos os evangelhos que foram construídos, não foi Jesus que escreveu. Ele não encarnou aqui, falou, pessoal, sou Jesus, tá? Bom dia. Eu vou ficar naquele escritório ali do fundo, escrevendo o evangelho para vocês, até a hora que eu for crucificado, mas aí eu deixo um livro, pra vocês lerem o que vocês têm que fazer. Não foi isso que ele fez, né? Ele não escreveu absolutamente nada. Foi a campo e agiu de uma forma muito diferente do que todas as pessoas que estavam ali vivendo contemporaneamente com ele viviam. E isso transformou e transtornou uma civilização inteira, um planeta inteiro. Tanto é que
Tinham pessoas que ficaram muito irritadas com isso, tanto é que mandaram sacrificar ele, né? Mandaram crucificar ele, e outras pessoas que o seguiram e seguem até hoje. Né? E esse mesmo tipo de comportamento a gente tem até hoje, 2025 anos depois. Então é muito interessante dizer que ele está falando aqui, ó, temos que reter os ensinamentos do mestre. O que o mestre nos ensinou? Que a ação é tão importante quanto o conhecimento. Mas ele diz, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Né? Mas ele diz isso quando? Andando, né? Caminhando, executando. E ele fala, com vistas à necessária aplicação. Então, seres humanos, né, nossa civilização tem um péssimo hábito de achar que a intenção basta. Por isso que eu estou falando, às vezes a gente acha que só o fato de eu ir ao centro espírita no sábado de manhã, ou ir à igreja do domingo, ou participar aqui do nosso estudo, né, do nosso tratamento às quintas, é suficiente. Não, não é suficiente, meus amigos. A gente precisa aplicar, executem. Façam o desafio de o que eu vou me melhorar amanhã. Como eu vou ser uma pessoa melhor amanhã? Né? Agradeçam pelo que vocês têm. Como eu disse para vocês, é uma oportunidade incrível estarmos aqui hoje juntos, discutindo sobre como nos tornarmos pessoas melhores. Né? E no último parágrafo ele fala, cada aprendiz há de ser uma página viva do livro de Jesus. Está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o evangelho na própria existência. Qual é o exemplo? Quem gravou o evangelho na própria existência? Não foi Jesus? Ele foi o evangelho. Lembrem que o evangelho foi escrito porque os apóstolos estavam registrando os exemplos que ele executava na vida, né? Ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Então o que ele está falando? Se você não conseguir executar aquilo que você lê, estuda e aprende, você vai ter que voltar no começo na próxima encarnação, né? Você vai ter que recomeçar, porque você ainda não entendeu de fato qual é a verdadeira missão, qual é o verdadeiro objetivo dos ensinamentos de Jesus. Mas é muito legal também ler isso, porque apesar do desafio que ele nos coloca, né, de execução, de nos tornar as pessoas melhores, ele também nos dá uma segunda chance. Né? Eu acredito que eu tô aqui já tive umas 100 chances, né, para chegar em 2025 encarnado. Com certeza é uma outra chance. Então, é muito interessante que apesar do texto, do ensinamento, refletir e trazer para a superfície toda a responsabilidade que nós, espíritos encarnados, temos de executar, ele sempre termina com carinho. Ele fala, olha, você tem que fazer. Se você não fazer, você vai ter que recomeçar. E o recomeço é uma coisa incrível também, porque é uma segunda chance. É uma segunda oportunidade de transformação. E aqui, essa lição especificamente, ela me trouxe uma reflexão muito interessante de um capítulo do Evangelho, que se chama Parábola dos Talentos, né? Que faz uma reflexão no final do dia, que é o que a gente está fazendo com aquilo que a gente aprendeu, né? O que eu faço no meu dia a dia? Como eu coloco em prática o meu ensinamento? E lembrem, todos nós temos a oportunidade de aplicar os ensinamentos de Jesus naquilo que a gente faz no dia a dia. Né? Ninguém está aqui dizendo que nós precisamos virar santos, ou sacerdotes, ou padres, ou professores de um centro espírita, ou estudiosos, não é isso. Né? Lembra que ele fala lá? O conhecimento do mestre é aplicável em todos os campos? Então, assim, onde que você vai executar os ensinamentos de Jesus? Na sua casa, né? Na forma como você trata os seus familiares, na sua relação com seu esposo, com a sua esposa, como você trata os seus filhos, né? Como você dá bom dia, como você trata os porteiros do seu prédio, no trânsito, como você tem ou não tem paciência, nas pessoas que trabalham com você, entende isso? Naqueles que te servem, ou para aqueles que você os serve, porque isso é uma troca, lembrem disso, a gente vive essa relação de troca, porque a humanidade foi criada para isso, a gente foi feito para cooperar e não só para competir. Lembrem desse contexto. Então, aplicar os ensinamentos de Jesus, né, se desenvolver moralmente para ter uma vida mais leve, passa de maneira linear
por todas as nossas atividades diárias. Então é ali que a gente precisa ser melhor. É fora do centro espírita. A gente precisa melhorar depois que a gente fecha aqui a câmera e dá boa noite. Que a gente captura os ensinamentos desse, né, que a gente troca aqui e vai aplicar no nosso dia a dia. Então, se isso não está funcionando, precisamos rever. E lembrem, se não está funcionando ainda tão bem da forma com que a gente espera funcionar, né, tá tudo bem. Somos espíritos em processo de transformação. A importância é a constância, um passo de cada vez, firme, forte, com o objetivo de executar, como o próprio Emmanuel nos traz a reflexão, né? Sermos exemplos vivos e registrar o Evangelho na nossa existência, né? Mirando sempre a execução e não só a intenção. Tá bom? Acho que com isso eu concluo meu comentário na noite de hoje. Agradeço a todos, desejo um ótimo tratamento e realmente espero que cada um de nós possa nos tornar um pouquinho melhor do que a gente era antes. Um passo de cada vez, mas de forma constante e firme para frente, não para trás. Tá bom? Muito obrigado, uma boa Páscoa, bom feriado, peguem leve, a vida continua depois da segunda-feira e que a gente possa se encontrar aí em outras oportunidades. Grande abraço.